Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde. E vamos falar hoje um pouco mais sobre dois tópicos sobre Covid que eu queria abordar rapidamente nesse Fala Dudu. E os dois tópicos são o seguinte: liberação de vacina. 2, por que a gente não começou a circular essas vacinas antes? O primeiro eu tenho uma opinião muito forte sobre ele. O segundo, eu não tenho nenhuma opinião sobre ele, mas eu acho interessante, não fui nem eu que pensei sobre o assunto, foi o John Cochrane, um famoso economista liberal americano, e eu queria pelo menos trazer a discussão aqui para o fórum, para o nosso debate, para a gente pensar sobre o assunto, e cada um chega à sua conclusão. A primeira coisa é o seguinte: por que cargas d'água? Essa eu acho que é mais óbvia, A gente precisa que a Anvisa libere uma vacina para uso no Brasil que já foi testada, aprovada por outras instituições de renome, de reputação, como por exemplo a Anvisa norte-americana ou a Anvisa lá da Europa. Não faz o menor sentido. Isso é o que a gente chama de burocracia pela burocracia. Não que a Anvisa não tenha seu papel importante, É importantíssimo ter um órgão de vigilância sanitária. É obviamente que é. Mas por uma doença que é global e que já foi aprovada por outras duas instituições reputadas, isso daí é absolutamente desnecessário, é uma perda de tempo que vai morrendo mais gente ao longo do tempo, enquanto a Anvisa não vai lá e bota um carimbo. Estou deixando as questões políticas de lado, eu só quero tentar entender por que eu preciso da Anvisa para aprovar isso. E eu vou fazer um paralelo, uma coisa que eu tenho experiência, que eu fiz muitas vezes, que é: o cara faz um doutorado em economia, por exemplo, no exterior, em Oxford, em Harvard, no MIT, ou sei lá, em Paris, na Paris School of Economics, volta para o Brasil, o diploma dele não é válido, não. Ele precisa mandar o diploma para a universidade pública precisa analisar se aquele diploma é válido para o Brasil, se ele pode ser considerado doutor em economia no Brasil. Então o cara fez doutorado em Harvard e inicialmente ele não é considerado doutor em economia no Brasil. Eu preciso ir lá carimbar. Por que a gente perde tempo com isso? Perde tempo para o cara, perde tempo, o meu tempo, que eu tenho que sentar lá uma tarde, gastar 1 hora, 2 horas, fazer um parecer, para dizer que o cara pode ser professor em Harvard. Pode ser professor de economia, considerado doutor em economia no Brasil, dado que ele fez a faculdade em Harvard, Para que eu preciso disso? Certo? E perde tempo, e tem toda essa burocracia que fica rodando em torno desse negócio, é ele por ele mesmo, não tem nenhuma função prática, social, não entrega nada para a sociedade esse tipo de função, esse tipo de tarefa, por exemplo, que é a burocracia pela burocracia, que eu dei 2 exemplos aqui. Vamos voltar para as vacinas, tá? Então, liberou, a Anvisa dos Estados Unidos lá libera para uso aqui também. Não é que lá moram os marcianos nos Estados Unidos e no Brasil moram terráqueos. Então, o DNA é tão diferente que testou lá no marciano, não deu problema e foi eficaz. Será que no terráqueo vai ser? Se fosse isso, tudo bem. Se fosse uma vacina vinda de Marte ou de Vênus, mas não é o caso. Somos todos humanos, o DNA é absolutamente similar. Então, não faz o menor sentido, certo? A outra questão, e essa é bem mais polêmica, e eu não tenho uma resposta para o que seria a política pública ideal, lá em março ou abril, alguns produtores já tinham a fórmula da vacina, dava para produzir vacina, já ia começar a circular. Não tinha teste, a gente não sabia quão perigoso era, quão seguro era, etc. Mas já tinha. Será que não, isso é a provocação do Cochrane, será que a gente não estaria num ponto muito melhor hoje se lá atrás as farmacêuticas chegassem: olha, a gente tem esse produto aqui, certo? Não fez estágio 1, ou não fez estágio 2, ou fez só o estágio 3.7, não sei, esse negócio não é seguro, mas o processo de produção foi esse. Se você quiser tomar a vacina, você paga e toma a vacina e assume todos os riscos, certo? Então você vai assinar um negócio aqui, bota algum critério: o cara tem que ser uma pessoa saudável e tal, não pode ter tido histórico de reações alérgicas fortes. Quiser botar alguma coisa assim, bota lá, libera para uso para quem quiser comprar. Será que se tivesse feito isso hoje? Não, ex-post certamente, Se a gente tivesse feito isso lá atrás, a gente estaria hoje, não sei em que ponto, mas muito melhor, teriam morrido muito menos pessoas do que morreram. O risco é, obviamente, você ter uma vacina que é produzida meio que rapidamente, ela tem efeitos colaterais severos, e aí começa a vacinar e aí, muitas pessoas, 10% das pessoas, ou 5%,
começam a ter efeitos colaterais absurdamente graves, né? O cara morre por causa da vacina. E isso pode levar a um desencorajamento das pessoas a lá na frente tomarem vacina. Você perde a confiança, certo? Mas uma solução de mercado é chegar e falar, olha, tem isso daqui, tem um baita risco que a gente não avaliou. Você quer tomar? Assina aqui, quero. Suponho que eu sou um cara que eu preciso ir trabalhar todo dia, eu sou uma pessoa que está em contato com... Eu quero tomar, e eu sou saudável, eu não tenho histórico. Eu tomaria, por exemplo, certo? Agora, não é óbvio, tá? Então, eu tomaria, eu acho que muitas pessoas decidiriam tomar esse risco, mas é um risco, certo? Poderia gerar, sim, esse efeito da sociedade perder a confiança na vacina, se desse problema. Então, tem esse custo, mas, por outro lado, né, no caso que a gente hoje sabe que as vacinas são seguras, teria eliminado, basicamente, a pandemia há muito tempo. Teria economizado muitos recursos e, mais importante, muitas vidas perdidas. Mas, enfim, é uma questão polêmica, é uma questão aberta só para você, só como uma provocação. Um abraço.